diaconisa Jaqueline, a Jaque, está lá com seu esposo, irmão Gilvan. Ele que ainda está no hospital, mas está dizendo aqui, ó, quanta glória nesse culto, meu Deus. Nós estamos impactados aqui. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmãos? O Deus que está aqui está entrando lá naquele leito do hospital, amém? E está alcançando o Gilvan ali, tá? Beatriz também está na live. Beatriz também está em casa na live. Ela que está passando por um problema de saúde, mas nós estamos orando por ela. E eu tenho certeza que Deus vai fazer um milagre, amém, irmãos? Nossa irmã Midian também está na live. Ela que ficou com a sua vozinha, que também está doente, mas Deus vai fazer um milagre lá também, amém? Eu mudei tudo aqui hoje. Eu sou assim, eu sou desses, eu mudo tudo. Eu gosto de dar lugar, amém? Eu sou do tempo que a gente dá lugar no culto, amém? Coloca por favor aí o texto de Gênesis capítulo 28. Versículo 16. O texto diz assim: acordado, pois, diga comigo, acordado, pois Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está nesse lugar. Diga comigo, na verdade o Senhor está nesse lugar. E eu não sabia. Diga aí, eu não sabia. Coloca o tema da mensagem. Diga para essa pessoa com carinho que está do seu lado, olhando no olho dela. Diga assim: Ele está aqui. Diga de novo: Ele está aqui. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos para crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando as minhas forças se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Bora lá, bora lá, bora lá. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto ele vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de ti. Te adorar é o que sustenta-me de pé.
posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está... Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. E te adorar é o que sustenta-me de pé. Eu não vou perder a terra, te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Eu posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está... Agora, ó, eu recebi uma mensagem hoje de um pastor amigo meu, que ele disse assim: profeta da Bahia, então vou pegar. Eu sou profeta aqui nessa noite que vai profetizar para a tua vida, para você profetizar para essa pessoa que está do seu lado. Bata na mão dela, segura, bata não, segura e diz assim: acorde, fala acorde, que o deserto vai passar. Melhor aí, acorde, que o deserto passou, 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 passou. Eu ouvi uma frase essa semana que mexeu muito comigo. Alguém disse para mim assim: pastor, minha vida não é fácil e não está fácil. E disse ainda: eu não sei como encontrar felicidade. Eu carrego marcas de dor, marcas de decepções, marcas de perdas. E parece que nada de bom me acontece. Só que eu parei para refletir sobre esta frase. E meditando sobre ela, o Espírito Santo de Deus me fez entender que há muitos de nós vivendo isso. Pessoas que estão carregando marcas de sofrimentos, talvez sofrimentos passados, mas que estão refletindo no seu presente. Nós estamos lendo ou lemos um texto, estamos diante de um texto, de uma palavra, em que fala exatamente sobre uma história de um homem que é marcada desde o ventre. E há pessoas que têm suas histórias marcadas desde o ventre. Hoje eu conversando com Elizabeth, eu não sei como nós entramos nesse assunto. E eu falei para ela que eu tinha nascido de 7 meses. E ela muito preocupada, porque ela está grávida, né? Pastor, e aí, depois que o senhor nasceu, como é que foi? Foi para o hospital, ficou na UTI? Eu falei: que UTI, menina? Eu acho que no tempo que eu nasci não tinha nem UTI. Primeiro porque eu nasci, irmão, em casa, não nasci no hospital e nasci de parteira. Mas estou aqui vivo. Estou aqui vivo. Estou aqui vivo para contar as grandezas de Deus na minha vida. Deixa eu liberar a primeira palavra. Não é médico nem a medicina que vai definir a sua história, mas é um Deus que te deu um nome desde quando ainda você estava dentro do ventre da tua mãe. Ele te selou com a promessa, e a promessa dele é maior na tua vida. Então são histórias, diga comigo, histórias que marcaram a vida de alguém. Jacó, ele nasce como uma resposta de oração, irmãos. Coloca o texto, por favor, de Gênesis 25, versículo 21. Isaac orou instantemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca,
sua mulher concebeu. Então esse menino, ele nasce debaixo de uma resposta, ou como uma resposta de oração. Versículo 22 vai mostrar também que ele nasce nas asas de uma promessa. Diga comigo, nas asas de uma promessa. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: se assim é, por que sou eu assim? E foi se perguntar ao Senhor. Coloca o 23. E o Senhor lhe disse: 2 nações há no teu ventre, e os 2 povos se dividirão das tuas entranhas. Um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao. Então ele nasce, moreno, debaixo de uma promessa de Deus na vida desse menino. E não somente isso, meditando no texto, parece que Isaac e Rebeca falaram sobre esta promessa, ou sobre os termos dessa promessa, das bênçãos de Deus, ainda quando esses meninos estavam dentro da barriga, e parece que alguém ouviu. O que você fala para o teu filho que ainda está no ventre, ele está ouvindo. Parece que alguém ouviu, alguém está dentro do ventre, sendo ainda gerado, sendo ainda formado. E parece que papai e mamãe estão conversando, estão dizendo: ó, há uma promessa. Tem 2 nações aí dentro, tem 2 povos aí dentro. Um vai servir o outro, um vai ser maior do que o outro. Tem alguém que está ouvindo essa promessa. E deixa eu liberar a primeira palavra da tua vida nessa noite, quer dizer a segunda. Quem ouve promessa tem que guardar a promessa que ouve. Deixa eu te dizer, quem ouve promessa tem que guardar a promessa que ouve. Então se Deus declarou uma promessa na tua vida, guarda no teu coração, porque mais cedo ou mais tarde vai se cumprir, e você vai viver a promessa de Deus na sua história. Porque a vontade de Deus, diga comigo, a vontade de Deus era que o mais velho servisse o mais novo. O retrato desse parto, irmãos, foi um dos mais emblemáticos de toda a história. Versículo 24, coloca aí por favor. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão agarrado à sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Imagine você um parto desse jeito. Tira o primeiro menino. É porque não tem 2 meninos pequenos aqui não, senão eu ia fazer o cenário. E os meninos aqui é tudo pesado. Não dá nem para levantar um daqui com o outro vinha agarrado. Imagine que está saindo um e o outro está grudado. É como se tivesse assim: não me deixa aqui não, que eu tenho promessa. Me leva contigo que eu tenho promessa. Me leva junto porque tem uma história escrita pelo dedo de Deus para a minha vida. Eu também vou ser gerado. Eu também quero sair desse ventre. Eu sou uma promessa que quero sair desse ventre para viver tudo aquilo que Deus prometeu para a minha vida. Só que quando ele sai, é interessante dizer que a própria Bíblia relata e cita que para Esaú um nome. Porque o nome de Esaú tem a ver com aquilo que ele é. Ele nasce cabeludo. Só que para Jacó, irmãos, um apelido. Enquanto um tem um nome por causa da sua característica que o nome dá, o outro ganha um apelido só por causa de uma ação. Pegou? Ações traz sobre nós apelidos.
Então eu preciso tomar muito cuidado sobre aquilo que eu faço, porque o nome Jacó, irmãos, ele vem de uma palavra hebraica chamada Jacob, que significa que Deus proteja. Mas pelo fato de soar como as palavras Akeb, que significa calcanhar, e Agab, que significa espreitar ou surpreender, seu nome transformou-se num apelido. Ele agarra meu calcanhar. O apelido é esse. Ele agarra meu calcanhar. Para alguns, enganador, suplantador. Jacó e Esaú, eles já haviam lutado antes mesmo de nascer. Então são duas nações que estão brigando dentro do ventre. E durante o parto, Jacó agarra no calcanhar do seu irmão. E esse gesto, ele é interpretado como indicação de que Jacó faria seu irmão tropeçar e se aproveitaria do tropeço dele. Só que essa previsão parece que foi um pouco ou um tanto verdadeira. Não pelo meu tropeço, não pelo tropeço de Esaú, mas pelas escolhas que Esaú fez. Deixa eu te falar uma coisa: as suas escolhas determinam o que você vai receber ou não. Então ele recebeu justamente sobre aquilo que ele escolheu. Alguém que rejeita, tem alguém sempre esperando no lugar aquilo que alguém está rejeitando. Então deixa eu te dizer nessa noite: não rejeita a bênção de Deus para a tua vida, não rejeita a bênção de Deus para a tua casa, não rejeita a bênção de Deus. Os meninos estão crescendo, diga comigo, crescendo. Fala de novo, crescendo. Os meninos crescem, a família cresce. Só que eu descobri aqui que crescimento não determina o meu fim. Eu posso até crescer, mas ter um fim trágico. Daí a preocupação que nós temos que ter com os nossos níveis de crescimento. Porque por mais que eu esteja crescendo, o crescimento não determina o meu fim. O que determina o meu fim é constância e fidelidade. Diga comigo, constância e fidelidade. Esaú cresce rude e despreocupado com tudo. Jacó cresce manso. Só que onde tem mansidão, tem subserviência. Aquela pessoa que aceita tudo que estão dando para ela. Aquela pessoa que pega qualquer conselho, qualquer direção. Que não espera em Deus o tempo da promessa se cumprir. Então, ele cresce desse jeito. Há uma frase de Dr. William Curbiston. Ele disse o seguinte: ele foi presidente do Instituto Bíblico Moody. Ele terminava as suas orações com frequência dizendo uma frase. Pergunta para mim qual? Senhor, me ajuda a terminar bem. Porque o problema não é como eu começo, é como eu termino. Tem gente que começa bem, no meio do caminho, sabe, parece que desanda, parece que perde o rumo, parece que perde a cabeça, parece que perde a essência, parece que perde a inocência, e daí vai se perdendo e termina mal. É aquele, não sei se eu falo, é aquele casamento que começa bem, lua de mel maravilhosa, flor aqui, beijinho ali, foto aqui, selfie ali, live ali, e vai, de repente o negócio está meio que desandando. Então não é sobre como eu começo, mas é sobre como eu termino. Então eu preciso dar manutenção na minha vida, em tudo aquilo que eu estou vivendo. Para não falar só de casamento, né? Senão é aquele ministério pessoal, aquele talento que a pessoa tem, aquele dom que Deus dá e começa bem. Estou indo aqui, orando aqui, buscando aqui, servindo aqui, fazendo ali. De repente, sei não, viu?
Difícil até dizer o que é que acontece. E nem termina, para. Porque tem gente que consegue terminar mal e tem gente que para não terminar. Então essa frase ela fala exatamente sobre isso. Senhor, me ajude a terminar bem tudo que eu comecei. Parece às vezes que há uma coisa maldita, irmão. Gente que começa e não termina. Começa uma faculdade e não termina. Aí muda de curso e não termina. Aí vai para um terceiro curso e não termina. Pessoas que estão vivendo vidas assim, intermináveis. Não se encontra, não sabe o que quer, parece que está meio sem rumo. Mas Deus me trouxe aqui hoje para te dizer que você vai se encontrar. E não somente se encontrar, você vai se encontrar promessa. Você vai se encontrar o centro da vontade dele para a tua vida. Eu estou liberando, você vai se encontrar o que Deus tem para a sua história. Ainda que você hoje saia daqui desistindo de alguma coisa, mas você vai encontrar o que Deus tem para a tua vida. Você vai parar de viver essa vida de indecisão. Uma hora está aqui, outra hora está ali, outra hora está aqui, outra hora está ali. Deus vai te fazer viver. É que parece que tem bênçãos que viram confusão. Como é isso, pastor? Porque crer é quando eu vivo sem tramar, irmão. Olha para essa pessoa que está do seu lado com carinho e diga para ela assim: você não precisa dar um jeitinho na bênção, tá? Tem muita gente querendo dar jeitinho em bênção. Quem foi que te disse que bênção é para dar jeitinho? Bênção é para viver. Não, deixa eu fazer aqui do meu jeito aqui que vai dar certo. Vai dar errado. Vai dar errado. Ou você vive o que Deus determinou no céu para a tua vida, ou você para de inventar. Olha para essa pessoa e diz assim: para de inventar. Viva. Porque crer é viver sem tramar. Eu não preciso tramar sobre a bênção que eu recebi para antecipar ela para mim, ou para acelerar os passos dela até a minha vida. O problema dessa bênção é justamente quando eu quero dar um jeitinho nela. E bênção não foi feita para mim e para você dar jeito. Bênção foi feita para mim e para você viver e entender o fluxo da bênção. Esperar o tempo da bênção, esperar o momento da bênção, viver o tempo da bênção e deixar Deus agir e trabalhar na sua vida. Só isso. O capítulo 27 do livro de Gênesis vai falar exatamente sobre isso. Sobre esse jeitinho, nesse processo de aceleração dessa bênção que foi liberada. 3 coisas acontecem aqui. A primeira é o desprezo, porque alguém vai desprezar o que tem. A segunda coisa é o engano. Alguém vai ter que enganar para receber o que quer. E a terceira coisa é o desvio, porque todo mundo que se engana ou que engana desvia, sai da rota, sai do propósito, sai do lugar de origem. Eu vou te explicar por quê. Só que existe uma vantagem, irmãos. Ainda que quando eu saia da rota eu perca o rumo da minha vida, mas Deus é especialista em orientação. Vou falar de novo. Deus é especialista em orientação. Vou falar de novo. Deus é especialista em orientação. Ainda que alguém tenha saído da rota, sabe? Ainda que alguém tenha perdido o rumo, Deus é especialista em te orientar. Ele vai te colocar de volta na rota da promessa. Ele vai te trazer de volta para a rota da promessa, para aquilo que Ele tem na tua vida. Capítulo 28, coloca o texto. Deus vai começar
colocar Jacó na rota da promessa agora, tirando ele de dentro. É tipo assim, Ed, ó. Fica em pé, Ed. Tira essas amarrações aí, meu filho. Fica aqui. Isaac chamou a Jacó. Vem cá, Jacó. E abençoou. E ordenou-lhe. E disse-lhe: não tomes mulher de entre as filhas de Canaã. Não vá lá não. Porque aquelas mulheres lá, elas estão fora da rota. Elas são idólatras e pagãs. Se você se juntar com ela, você vai quebrar o ciclo da bênção. Ed, presta atenção, Jacó. Alguns relacionamentos quebram o ciclo da bênção. Então não vá lá não, meu filho. Não é para você. O que Deus tem para você é outra coisa. Não é que seja melhor, mas é outra coisa. O que está sendo medido aqui não é a capacidade de ser melhor ou ser pior, não. É só para não quebrar o ciclo da bênção. Você está entendendo o que eu estou falando? É só para não quebrar o ciclo da bênção de Deus na tua vida. Pode até ser melhor, pode até ser pior, não importa. É só para não quebrar o ciclo da bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Deus está falando aqui hoje. Cuidado com essas alianças que você está fazendo lá fora, porque o que Deus tem é aqui dentro para você. Aí ele continua e diz o seguinte: levanta-te, vai a Padã Arã, a casa de Betuel, o pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher das filhas de Labão, irmã de tua mãe. O que Isaac não sabe aqui, teólogos de plantão, é que Deus está usando ele, porque o próprio Deus está convidando Jacó, pega na minha mão aqui, para dar um passeio. Só que esse passeio não é no shopping. Já pegou, não foi? Esse passeio não é na praça de alimentação, daquela praça nova que estão fazendo lá, que era Caçoar, não é mais Caçoar, todo mundo sabe, né? Esse passeio aqui não é em nenhum lugar bonitinho. Esse passeio aqui não é para tomar sorvete da Danúbio Azul. Vou fazer até propaganda, depois eu vou lá e tomo de graça. Esse passeio aqui, sabe, não é lá no MEC, não é. Esse passeio aqui não é nos Ilhéus, não, dá uma voltinha na praia, não. Esse passeio aqui é diferente. Deus está convidando ele, embora dar um passeio comigo, meu filho. Pergunta para mim, onde é esse passeio, pastor? Fala mais alto, onde é esse passeio, pastor? Eu vou te levar para o deserto, meu filho, que é lá que eu gosto de passear com quem está fora da minha rota. Vou te levar no deserto, porque lá eu vou me apresentar para você e vou reordenar a tua vida. Levanta a mão, deixa eu liberar sobre a tua vida hoje. Talvez você esteja assim dizendo: ó, Deus, eu não quero deserto não, mas talvez o deserto é o melhor lugar para você encontrar a presença dele e reordenar a tua vida. Sou profeta, não sou coach não. Para o pai que está enviando, a proposta é proteção. Porque a intenção de Isaac é assim, ó: eu mando ele para lá que eu vou proteger a vida dele. Pergunta para mim por quê? Antes de eu lhe responder, é Isaac dizendo assim, ó: eu mando ele para lá
Porque eu protejo a promessa que Deus tem na vida dele. Deus não quer proteger somente você, mas quer proteger a própria promessa que Ele lhe fez, sabia? É por isso que Ele vai usar alguém para lhe guardar. Ele vai usar alguém para lhe cercar. Deus sempre vai levantar, irmãos, alguém para proteger a promessa que Ele fez em sua vida. É por isso que na tua vida sempre vai ter alguém chato lhe dizendo: para de fazer isso aqui, vem para cá, ora mais, busca mais. É protegendo a promessa que Ele lhe fez. Só que agora o que acontece? O rapaz, o menino caseiro, pacato, manso, sai de casa. Diga comigo, sai de casa. O deserto, o destino final não é tão perto. Padã Aram fica a 800 km do lugar que ele sai. Os historiadores falam que são 3 dias para chegar lá, porque é Jacó. Porque se fosse eu era 8. Ed que faria em 3 dias, né, Ed? 800 km. Danilo Bessa, quantos dias para nós? 3 dias para chegar lá. Ele que está dentro de casa protegido vai ter que ser agora peregrino. Diga comigo, peregrino. E vai ter que andar pela fé. Pergunta para mim, por quê? Porque ele está no deserto, irmão. Precisa comer, precisa beber. Deserto não tem mercearia. É crer sem. Precisa comer, precisa beber, precisa calçar, precisa vestir. Vou falar de novo, precisa comer, precisa beber, precisa calçar, precisa vestir. Mas a vantagem de Jacó é o seguinte: que quem empurrou ele para esse lugar foi o próprio Deus. Então não se preocupa não, você vai comer, vai beber, vai vestir, vai calçar, não vai faltar nada. Mas tem uma coisa aqui que parece que vai fugir a natureza do ciclo. Porque dentro da natureza do ciclo que Deus tem para a vida dele, vai ter provisão. Só que é algo que é dele e não vem de fora, sai de dentro. Pergunta para mim o quê? Cansaço. Todo o deserto, Everlon, é ambiente que vai nos cansar. Jacó para passar a noite. E ele vai dormir, versículo 11. E chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira. E deitou-se naquele lugar. Ele vai dormir no chão, diga comigo, chão. Ele vai usar uma pedra como travesseiro. E a verdade é que usar a pedra como travesseiro era uma prática comum naquele tempo. A pedra como travesseiro falava muito mais de proteção do que propriamente de travesseiro. É alguém que pega uma pedra, bota aqui, ó, que vai servir como travesseiro, mas também vai servir de uma arma para ele. Então essa pedra aqui é como uma proteção. Só que no meio desta noite, coloca aí por favor, filho, versículo 12. E sonhou, diga comigo, sonhou. O sonho que ele tem é exatamente esse. E eis que era posta na terra uma escada, diga comigo, uma escada, cujo topo tocava nos céus.
E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Espera aí, volta de novo o texto. E sonhou, e eis que uma escada era posta aonde? 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 Uma escada cujo topo tocava nos... E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por... Essa escada representa exatamente aquilo que vai conectar Jacó ao Deus da promessa. Vou falar de novo. Vai conectar Jacó, que está onde? Ao Deus. A pergunta é: por que a escada foi posta na terra? Porque se não está na terra, não conecta. Deixa eu falar uma coisa para você. A promessa que desce do céu para a tua vida, ela não vai ficar flutuante, mas ela vai te conectar na terra. Ela vai te, vai te conectar na terra. É por isso que ela sai, Everlon, do trono de Deus e conecta a terra. Porque Jacó está onde? Na terra. Vai descer do céu para a tua vida, que está onde? Na terra. Na terra. Segura aí, tem mais. Só que tem um negócio aqui. Por que a escada, Everlon? Existem duas situações sobre uma escada. Pergunta para mim, qual? A primeira é que quem está no topo dela, olha para onde? E quem bota o pé no primeiro degrau, olha para onde? Ah, você pegou. A escada vai te conectar à promessa que está em cima. Deus vai tirar a sua visão, sabe? Da horizontal. E vai, ó, e vai fazer você olhar na vertical. Ei, deixa eu liberar sobre a tua vida. Está na hora de você levantar a cabeça e ver o que Deus tem do céu para a terra, para a sua vida. Do céu para a terra, na sua vida. É Deus dizendo assim: quer me ver? Olha para mim. Quer me ver? Olha para cima. Quer me ver? Olha para cima. Para de olhar para baixo. Olha para cima. A promessa que vem, vem de cima, não vem de baixo. Agora Deus vai conectar a promessa que Ele tem na tua vida, onde você está aqui na terra. Levanta a cabeça e olha para o que Deus tem na sua história. O X da questão está aqui, eu encerro a mensagem agora. Parece simples esse encontro de Deus com Jacó. Não parece simples? Jacó tem uma promessa, é claro que Deus vai se encontrar com ele. Não parece simples? Mas não é simples. Porque naquele tempo, irmãos, as pessoas que... Olha que negócio interessante. Naquele tempo, as pessoas que saíam de casa acreditavam que ao sair de casa deixavam seu Deus para trás. Era a cultura local. Jacó saiu de onde? Da casa do seu pai, não foi? Então, debaixo dessa cultura local, é como se ele tivesse saído só. Mas quem te coloca no deserto não te deixa só. Quem te coloca no deserto não te deixa só. Coloca o Salmos 46, filho, verso 7. Salmo 46, verso 7. Ó, escuta isso aqui. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de quem? O Deus de quem? O Deus de quem? É o nosso quê? É o nosso quê? Refúgio. O Deus de Jacó, que foi com ele no deserto, é o mesmo Deus que não vai te deixar sozinha e desamparada.
Mas existem 3 ações que eu preciso exercer quando eu encontro Deus. 3, faz assim, 3. Vamos lá, coloca o texto. A primeira ação está no versículo 15. Versículo 16, perdoe-me. Acordado, pois, Jacó do seu sono disse: na verdade, o Senhor está neste, e eu não sabia. É quando eu reconheço. A primeira ação é um ato de reconhece. A segunda ação, versículo 17: e temeu e disse: quão terrível este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. A segunda ação é quando eu temo a presença que eu reconheço existir. Porque o temor do Senhor é o princípio da. A terceira ação é o ato que ele vai fazer agora. Versículo 18, filho. Então levantou-se Jacó pela manhã de madrugada e tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira e a pôs por coluna e derramou o quê? Em cima dela. Então a terceira ação é essa, é o ato de derramar o azeite sobre a pedra. Só que ele não derrama o azeite sobre esta pedra para sacrificar a pedra, mas ele derrama esse azeite sobre essa pedra para fazer dessa pedra um marco na sua vida. Porque na liturgia hebraica, irmãos, escute isso aqui é muito terrível. Na liturgia hebraica, o ato de derramar um líquido era um símbolo do derramamento da vida de uma pessoa em devoção ao Senhor. Ele não está consagrando a pedra, ele está consagrando a sua vida. Ele está derramando aquele azeite sobre a pedra e está dizendo assim: ó, a partir de hoje, a minha vida está em tuas mãos. Eu entrego os meus sonhos, os meus planos, os meus projetos, tudo a ti. Eu me derramo a ti, eu me coloco de tudo para o Senhor. Eu estou me entregando de corpo e alma ao Senhor. Ele não está sacrificando, mas ele está se entregando. Diga comigo, se entregando. Quando ele faz isso, irmãos, é declarado do céu para a terra uma restauração. Pergunta para mim sobre o quê? Sobre a promessa. Olha para essa pessoa com muito amor e zelo e diga para ela assim: Deus está aqui hoje. Diga assim, mas de uma forma diferente. Hoje Ele veio, não fala, Ele veio restaurar sobre a tua vida a promessa. Fica de pé em nome de Jesus. Eu não preciso controlar. Certo, tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer Em ti não troco
isso vai passar. Por isso resistindo estou, enquanto as minhas forças se esgotar. O teu anjo vai me alimentar E te adorar é o que sustentar-me de pé. Não vou perder a guerra, Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar a mim. o Senhor. Escuta isso aqui, ó. Coloca o texto aí. 28, versículo 13 e 14. Escuta isso aqui. Não dorme não aí, viu? E eis que o Senhor estava em cima dela. De onde? Da escada. E eis que o Senhor estava acima dela e disse: eu imagino Deus de cima da escada, sabe? E ele vai dizer: ô rapaz, Jacó olha para cima, está olhando para ele e está vendo. E ele está dizendo: ô rapaz, escuta o que eu vou lhe dizer. Eu sou o Senhor que te falo de cima, eu não falo com você de baixo. Parafraseando o texto aqui: eu sou o Senhor, o Deus de teu avô, o Deus de teu pai, e o Deus, ei, eu sou o teu Deus. Escute, esta terra em que você colocou a cabeça agora, eu te darei por tua semente. Coloca o 14. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti, e na tua semente serão quê? Serão quê? Serão quê? Agora eu vou liberar a palavra. Deus está liberando para o neto a mesma palavra que ele falou para o avô. Ele não vai quebrar o ciclo da bênção na tua vida. Escuta aqui. Depois que Jacó levanta essa coluna, ele vai chamar aquele lugar de Betel. E o nome daquele lugar antes era Luz. Só que aqui entra o mistério, irmão. Versículo 20. E Jacó fez o quê? Fez o quê? Dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der o quê? Pão para comer e vestes para... Escute. E eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o quê? Será o quê? Vai, 22. E esta pedra que tem um posto por coluna será a casa de Deus. Aí ele fecha o voto: e de tudo quanto me deres, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o quê? Pastor, é palavra de ofertório? Não sei. É a palavra de Deus para a minha vida. É a palavra de Deus para a tua vida. Está na hora de você começar a entrar nesse ambiente, sabe? Esse ambiente da perda, esse ambiente do sacrifício, esse ambiente da devoção, de fazer um pouco mais, de reconhecimento, de entendimento, de fazer verdadeiramente para Deus aquilo que Deus quer que você faça para Ele. Eu não sei qual o nível desse deserto que você está vivendo, mas se você quer ter um encontro com Deus no seu ambiente do deserto, um encontro para mudar a sua história e dar um novo rumo à tua vida, vem aqui na frente que eu quero orar por você.